Não aparece o Alexandre aqui. No perfil. Vou procurar ele aqui, então. No perfil. Boa noite, meu amigo Marcos. Boa noite, Você Alexandre. tá me escutando bem? Sim, estão as Boa falhas, mas noite. está. Certo. Você está me vendo bacana? Está me escutando legal, né? Sim, tranquilo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa Escutando, noite. Alexandre? Tô escutando bem, Marcos. Tô por aqui. Tranquilo. Beleza. Certo. Eu tô... Deixa eu só... Ok. Áudio tá ok. Isso. Meu amigo, e como é que tá por aí? Tô vendo que você tá de jaqueta de couro. Tá fazendo frio por aí, não? Aqui começa, hoje está um pouquinho mais frio. Agora começa a Aqui, época de frio, aí começa a esfriar.
Que coisa boa. Aqui eu tô de camisa polo porque tá bem quente, né? Essa época só chove, mas fazer frio não faz não. Calor Nós estamos ou é estamos chuva. com uma seca grande aí, cara, e hoje está uns 12 graus aqui. Não Olha está que coisa muito frio. boa. 12 graus pra gente aqui no Nordeste é neve. Não, para nós aqui ainda é tranquilo. É tranquilo, 12 graus é tranquilo demais. Mas em junho daí começa a esfriar mesmo, daí chega a zero, um pouco menos. Assim vai indo. Coisa boa. Que coisa boa, coisa boa. Aqui. Deixa eu corrigir aqui. Bem, meu amigo, você quer... Tá, tem hora que dá uma cortadazinha. Mas se você Sim. quiser, eu já estou à disposição aqui, tá? A gente já quiser ir começando a trocar uma ideia aqui, eu já estou... Deixa eu... Para a gente falar um pouquinho sobre produtividade. Oi. Tranquilo? Tranquilo. Meu amigo, veja só, vamos aproveitar. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Marcos. Esta é uma oportunidade muito bacana que o NEA está proporcionando aqui para todo mundo que está nos assistindo, da gente falar um pouco sobre produtividade, justamente nesse momento um pouco nebuloso, né, que a gente está aí vivendo. A gente estava conversando com o Marcos, e atuando aí nos bastidores, né, onde a gente estava conversando um pouco com relação até a primeira live, porque o cenário tem mudado muito rápido, né? O cenário tem mudado de forma muito veloz. E a gente está tendo que se adequar dia após dia, né, para poder estar tocando o nosso negócio. Do posicionamento da primeira live que eu participei, que foi praticamente há um mês atrás, né? Eu lembro, inclusive, que o assunto da live, o tema, era justamente a preparação para essa retomada, né? Que as oficinas tinham, por decreto do governo, tinham ficado um tempo paradas, né? E iriam retomar, salvo engano, naquela semana ali da live. Hoje, a gente já passado aí 30 dias, a gente já tem um contexto diferente, né, meu amigo? Hoje, a gente já tem o fato de empresas funcionando e baixa demanda. Conversando aqui com você, você falou, trouxe para a gente nos bastidores mais ou menos um cenário de como estaria a situação aí em Santa Catarina. Nesse momento, inclusive, muita gente que está nos assistindo não são tão somente de Santa Catarina. Acabei de ver um cliente aqui de Palmares, Marinheiro Autopeças, que fica a 120 quilômetros aqui de Recife, né? E como é que está na região de vocês essa questão da demanda, até para poder falar um pouco dessa questão da importância da produtividade. Eu tenho conversado com alguns empresários que de linha pesada houve ali uma queda, mas não tão significativa para quem trabalha com linha leve. Quem trabalha com linha leve realmente sentiu mais, porque depende do cliente pessoa física. Como é que está o cenário em Santa Catarina dessa questão do movimento aí nas oficinas? Como é que está a expectativa aí do empresário nesse sentido? Bem, Alexandre, boa noite, primeiramente, né? Boa noite a você, boa noite ao pessoal que está nos assistindo nesse momento. A gente tem algumas particularidades que eu sempre comento e vejo que seria assim. Nós temos um estado, como tem o Brasil, mas o estado, principalmente, nós temos as diferenças. Nós temos a área industrial, tem a área carbonífera, tem a área agrícola, né? A minha cidade, Canoinhas, ela está na área agrícola, então ela depende muito da agricultura em si, né? Então, a tendência de algumas regiões do próprio estado ter diferenças de queda, de repente, nos serviços, né? A nossa questão aqui, realmente, teve uma queda significativa. Ela teve uma queda nós abrimos aqui, foi mais ou menos, acho que dia 22, 23 de abril, né? A gente sente uma queda grande aí, em torno de 50% na área de serviços da mecânica, né? Eu trabalho com mecânica leve. E também estou trabalhando na parte de funilaria, que eu comecei há alguns meses aqui, né? Então, o que eu vi
nesse momento, é a área da mecânica uma queda grande, e na área da funilaria, que eu separo aqui, ela ainda teve uma queda pequena, mas automaticamente ela retornou. Nessas 2 últimas semanas, ela deu uma parada, quando nós paramos ali de atender, mas ela não teve uma queda tão grande. E vejo que ela está nivelando ao movimento anterior. Agora, a parte da mecânica em si, a queda é muito grande, Alexandre, sabe, na nossa região aqui, nessa parte agrícola. Né? Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque você falou de 2 setores. Você fala do setor de funilaria, né, e do setor da mecânica. O funilaria, vamos entender que o cliente efetivamente está precisando colocar de novo o carro para rodar, né, e sem um paralama, sem um para-choque, sem um farol, ele não vai poder rodar. Então, é um setor que talvez tenha sido menos impactado. Já o setor da mecânica, eu na visão do consumidor, eu entendo que ele vai levar o carro, meu amigo, isso é uma pena, até o limite, né? Ele vai segurar aquela troca de óleo, ele vai segurar aquela revisão, ele vai esperar a correia partir para ele ficar na rua. Enquanto isso não acontecer, ele vai estar segurando. Até a gente entende um pouco. Eu estava assistindo alguns vídeos muito interessantes, meu amigo, que em períodos como esse, né, de crédito mais restrito, de pouca circulação de dinheiro, as pessoas se voltam para o básico. O básico em que sentido? Nas necessidades básicas. Então, o dono do carro, ele vai pesar ali a conta se ele vai manter o plano de saúde dele em dia, se ele vai pagar as contas de casa ou se ele vai botar o carro para rodar. Então, isso é uma conta realmente que não é tão fácil aí de se fazer. Isso faz com que o movimento diminua consideravelmente. Sabe, eu tive conversando com um gerente do Sebrae Paraíba, eu tenho falado isso muito nas lives, sabe, Marcos? Há 15 dias atrás, ele disse, o consumidor vai ser o animal mais caçado do planeta, porque é ele que movimenta as empresas. Então, você imagina que o seu cliente, ele vai estar sendo assediado não só pela sua empresa, mas por outras oficinas e pelo mercadinho, pela farmácia, pelo posto de gasolina, sabe? Esse cliente ele vai estar sendo disputado ali à unha, literalmente. Então, isso forma um cenário, por isso que eu perguntei isso, Marcos, sabe por quê? Porque isso gera um cenário que é diferente do cenário que a gente estava tendo antes, né? Você conversou comigo nos bastidores, a gente trocou uma ideia e existia até uma expectativa de que esse ano fosse um ano interessante, né? De que esse ano fosse um ano de retomada, de melhoria. Aqui no Nordeste a gente demora um pouco a sentir isso porque tem um carnaval e aí pesa muito, parece que o ano aqui só começa depois do carnaval, tá? Mas o que acontecia é que a expectativa era muito boa. E o que aconteceu é que até grandes festividades aqui na região foram canceladas. Você imagina que aqui é muito tradicional o São João. São João em Caruaru estão cancelados. Isso tem um impacto, né? E o que acontece? As oficinas estão funcionando. Eu quero falar para todo empresário que está nos escutando do setor automotivo. Nós fomos classificados como serviço essencial. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês absorvam é justamente isso. O serviço mecânico, ele é essencial para a sociedade. Então, isso já dá ali uma sensação positiva para o empresário, tá? Só que a gente está num ambiente agora, meu amigo Marcos, diferente. Do momento que vocês em Santa Catarina fecharam as portas sob decreto do governo e o momento que vocês abriram as portas, são mercados distintos. Agora a demanda é metade. Então, é isso que a gente tem que se ajustar. Eu tô escrevendo, sabe? Eu estou aproveitando esse momento da quarentena e produzindo muito conteúdo. Produzindo texto. Assim que passar tudo isso, vai ter consultoria, vai ter treinamento da Alfa, vai ter muita coisa. E eu estou descrevendo muita coisa com relação à produtividade. Tá? E me veio aqui um abraço pessoal da rede Auto Reparo de Sergipe, meu amigo Bruno Domingos, também, de Saúde, meu cliente. Obrigado, meu amigo, pela presença. Então, o que acontece? Eu fiz uma análise, meu amigo Marcos, que tem 3 maneiras de você aumentar o faturamento da sua empresa. Uma é vendendo para mais clientes. Tá? Só que isso é caro, porque vai exigir investimento em marketing. O outro é vender mais para os clientes que já são clientes seus. Tá? Então, você tem sua base de clientes aí, Marcos. Então, você vai vender mais para seus clientes. Perfeito. Mas tem o terceiro ponto, só que você não consegue vender para todos esses clientes. Aí você vende para uma parte.
Mas tem uma maneira, e a única maneira que eu encontrei estudando isso, onde você consegue ganhar em cada ordem de serviço aberta, é sendo produtivo. Eu não tive ainda o prazer de conhecer a sua loja, certo? Aí em Canoinhas. Fica aqui o compromisso de eu lhe fazer uma visita um dia, com certeza. Vou fazer essa já estou aqui definindo esse compromisso com você, tá? Mas o que acontece hoje, você me falou até dos bastidores, que está conseguindo manter a equipe. Isso é bom, certo? Por quê? Empresários que estão nos assistindo. Nesse momento, perder alguém da equipe, nossa, como está difícil conseguir pessoas novas para o nosso setor, como está difícil conseguir mecânico, como está difícil, concorda comigo, meu amigo Marcos, a dificuldade que tem de você conseguir profissionais, e você está conseguindo manter isso já é muito louvável. Tá? Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, nesse momento, se você consegue manter a sua equipe, tá? Você vai ter que fazer um ajuste, porque agora você está trabalhando com metade da demanda. Então, se você, entre aspas, faturava 100, agora o faturamento é 50. O que tem que ser feito é se adequar para esses 50. Tá? Então, no seu caso, por exemplo, que você me falou que está mantendo o pessoal, e aí é muito importante ter ali uma assessoria jurídica, trabalhista, né? E uma assessoria do contador, para ver essa questão de um possível rodízio, para definir os horários. Mas, uma vez que o pessoal, você está conseguindo mantê-los, isso é muito bom. Eu também estou fazendo isso aqui na minha empresa, a gente não dispensou ninguém, é justamente com o objetivo de quê? De precisar dessas pessoas na retomada. A gente tem que saber que aí vai melhorar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Marco. Você consegue visualizar dentro desse panorama que está se formando em Santa Catarina, se essa situação ela vai permanecer por 30 dias, 60 dias, o que é que, na sua visão, como empresário, quem já foi presidente do núcleo também, que essa retomada vai ser um pouco mais longa do que você estava imaginando, que vai ser mais rápida? O que é que você está sentindo com relação a isso? Alexandre, a gente tem que ser o máximo otimista, né? Não pode ser muito pessimista. Mas, olhando tanto os números, é lógico, é cedo para você prever alguma coisa ou analisar, mas o BAC, analisando as pessoas, como estão se portando, como é que está acontecendo, você comentou, a parte de finalidade seria quase uma corretiva, o cara é obrigado a fazer. A oficina ali, o cara vai deixar, que nem você falou, até a última consequência, se cair a roda, ele vem, senão o contrário não vai vir. Né? Então, eu vejo que esse cenário, ele tende, pelo menos nós vamos levar isso até dezembro. Para mim, ele vai se tornar um ano muito difícil. Aí que está nós aguentarmos, enxugarmos o máximo que nós pudermos de custos. Que nós também comentou a respeito do cliente. O cliente existe. Diminuir os clientes, né? Aí a estratégia de cada empresa é conseguir pegar esses clientes para manter a sua empresa, né? Mas esse cenário, eu digo que ele deve ir até dezembro, meados do ano que vem ainda. Com certeza, então já enxerga aí tão grande. Um horizonte um pouco mais distante, assim, um pouco mais longo, né? Então, dentro desse cenário, o que eu entendo é que realmente tem que ter uma adaptação da empresa, né? Porque a questão agora é sobrevivência. Eu tenho que ter em mente, eu como empresário, eu tenho que ter em mente o quê? Quais são os meus custos gerais, eu tenho que ter em mente quais são os custos por dia e trabalhar para poder manter aquela demanda ali, né? Pelo menos compatível com meus custos, para ir livrando pelo menos alguma coisa, para que efetivamente a gente possa conseguir passar por esse momento. Infelizmente, algumas empresas vão fechar as portas, né? Independente se é grande ou pequeno, meu amigo Marcos. É fato, né? Porque quem define isso hoje é o caixa da empresa. Por isso que eu tenho falado muito sobre essa questão de produtividade. Tá? Vamos, para quem está nos assistindo, para entender direitinho o que é isso. Produtividade é a capacidade de realizar trabalho no menor tempo possível. E hoje a questão é tempo. Vamos entender o seguinte. A oficina está com o caixa curto,
o cliente está com caixa curto, né? Está com pouco dinheiro, o seu fornecedor está com caixa curto, por isso ele vai fazer o quê? Ele vai restringir um pouco o crédito para os seus clientes, porque ele está com medo da inadimplência, isso é fato. Então, o que vai voltar é para aquela condição do T0, né, que quando teve a fundação da empresa. Então, a coisa vai ser muito, muito ajustada. Mas aí entra a parte da produtividade. Uma coisa que eu quero passar para quem está nos assistindo, que o primeiro passo para ser produtivo, sabe, Marcos? Sabe qual é? É avaliar os seus recursos. Quando eu falo recurso, não é o recurso financeiro. Quando eu falo recurso qual é o tamanho da minha loja? Quantos elevadores eu tenho? Quantos boxes para realizar serviço eu tenho? Quantos mecânicos, nesse momento, eu tenho ainda na minha equipe? Fazendo uma avaliação disso, você consegue ter uma noção da capacidade de produzir serviço da sua empresa. Esse é o primeiro passo. Então, digo aqui para vocês, pessoal, avalie, a primeira coisa, os recursos produtivos que você tem na empresa. Faça essa reflexão amanhã logo cedo. Vai mais cedo para a oficina, fica lá analisando, vê quantos elevadores, espaço físico, quantos carros você tem condições de atender. Baseado nisso é que vai se montar a estratégia de produtividade. Tá? Então, por exemplo, não é hora de fazer grandes investimentos. Eu estou pensando em pegar o terreno do lado, eu estou pensando em ampliar a loja. Não é o momento para fazer isso. O momento é de otimizar com o que você tem. Você, por exemplo, me citou um caso muito interessante que você começou recentemente a trabalhar com funilaria, certo? Ou seja, me diga só uma coisa, nesse trabalho de funilaria, você pegou um galpão novo, faz parte do mesmo prédio? Me diz aí como é que funcionou para você isso, essa questão da funilaria. Nós vimos que tinha mercado nesse ramo de funilaria, aí a gente começou a investir. Analisando o mercado, estava bom mesmo, nós comentamos, o ano tinha tudo para ser bom. E nós já vimos isso ano passado, olhamos os números, dá para nós canalizar tanto para esse investimento. O prédio meu aqui é próprio, eu tenho um espaço de 300 metros que era o pátio, ali eu comecei a fazer cobertura, fazer a câmara de pintura, toda ela, né? Óbvio, nós tínhamos acumulado uma reserva para isso. E justamente agora no final, que voltava mais aí um valor, que nós teríamos que começar a girar ele novamente. Daí deu esse problema, digamos assim, essa pandemia, aí nós paramos. Eu com meu irmão, que somos sócios aqui, sentamos e paramos, até ele comentou, ele é meu sócio, mas ele não digamos, é cotista, ele não participa aqui dentro. E ele queria continuar. Vamos poucos. Eu falei, não, vamos parar por aqui, que qualquer, ele comentou agora, qualquer real que você conseguir segurar nesse momento, pelo menos eu comentei com ele que eu vejo que nos próximos 10 a 12 meses, o mercado vai ficar ruim. Então, nós precisamos conter qualquer gasto, qualquer coisa, para não, digamos, começar a afetar o caixa, gerar empréstimos, gerar alguma coisa que comece a prejudicar a empresa. Eu não posso passar esse risco, né? Ele entendeu perfeitamente, a gente pagou com o investimento lá. Falta pouco, mas dá para se trabalhar tranquilo. Né? Então, o cuidado que você tem, que nós comentou, no caixa, nesse momento, tem que ser muito grande. A empolgação, digamos que deu uma leve melhorada, é bom dar uma seguradinha, analisar, porque ele pode prejudicar a empresa e sabe qualquer passo errado, se você não conseguir dar algum passo para trás, você não consegue ir para frente mais, né? Inclusive, vou usar o seu caso, o seu case aqui, como um modelo. Tá? Eu não recomendo ninguém que neste momento faça o que você fez, porque você fez no outro cenário. Né? Você fez isso alguns meses atrás. Ainda bem, porque agora você está tendo um faturamento relativamente estabilizado, porque você fez um investimento meses atrás. Nesse momento, não recomendo fazer este tipo de investimento. Agora, o que é que você está fazendo? O que você fez foi otimizar o seu espaço físico, né? Pode falar. O investimento que eu fiz foi na área de funilaria, né? Porque ela vem bem. Exato. Né? Esse investimento do setor da mecânica para ir para lá, para ela me devolver esse investimento, né? Mas eu parei justamente por causa disso, né? Um setor da minha empresa agora pagar e, digamos, ser prejudicado por causa disso. Né? Então, eu tenho que dar uma parada. Né? Não, com certeza, com certeza. Então, veja o que foi que aconteceu. Você aproveitou uma área do seu prédio próprio
para oferecer um serviço a mais. E esse serviço, nesse momento, está lhe ajudando, porque você está vendo que ele meio que já voltou ali a uma certa normalidade, o que é muito bom. Essa questão justamente de aproveitar o espaço físico, aproveitar os recursos, aproveitar compartilhar ali algum ferramental, isso traz produtividade para a empresa. Você aumentou a produtividade por metro quadrado, vamos dizer assim. Vamos pensar que nem shopping, né? Em shopping eles pensam quanto se vende por metro quadrado. E nas oficinas a gente tem que pensar nisso. E hoje você já tem uma visão dos seus recursos. O que é que eu posso oferecer para os meus clientes? Eu não sei dizer se com esse novo serviço vieram novos clientes. Mas no seu caso, você começaria trabalhando com os seus próprios clientes, né? Aquele que já é cliente da mecânica, ele passa a trabalhar, a ser um cliente da funilaria. É isso? Não, realmente, Alexandre, o cliente da funilaria é um cliente novo, né? Porque você parte mais para a seguradora. Eu tenho alguns serviços dos meus clientes normais, alguns serviços de funilaria, mas a funilaria são todos clientes novos, né? Onde eu posso aproveitar na mecânica também. Ótimo. A questão da funilaria, que eu entendo, é que muitas vezes alguns serviços são mais demorados. Por quê? Porque é quase que um trabalho artesanal, porque uma colisão ela é diferenciada da outra, né? Uma coisa que eu recomendo muito para quem tem funilaria é ter uma área específica para troca de para-brisa. A troca de para-brisa é um serviço relativamente rápido, né? Você tem uma certa incidência desse tipo de problema nas estradas. Então, é um serviço que o carro vai passar ali 24 a 48 horas. Você tem um box disso aí, você já agiliza, troca o para-brisa e coloca o carro para fora. Então, é um serviço rápido também que você consegue agregar. Fizeram uma pergunta aqui, que a Tuane está nos bastidores, né? Nos municiando aqui com perguntas. O que é necessário? É necessário reinventar-se para atrair novos clientes, né? Querem saber como atrair esses novos clientes. No seu caso, você entrou com um serviço diferenciado, né? Você está atraindo novos clientes, que são as seguradoras, através de um trabalho que você fez antes. O que é que eu recomendo neste momento, até para quem respondendo a pergunta de quem está enviando aqui? Talvez a hora não seja pensar em novos clientes. O caso do Marcos é um caso diferente. Por quê? Porque ele fez um investimento meses atrás. O bacana agora é trabalhar a base de dados que você já tem. Entenda que o segredo agora é movimentar tudo que está obsoleto, tudo que está parado. O Marcos tinha uma área lá, o que foi que ele fez? Ele aproveitou para a funilaria. Eu devo ter uma base de clientes, de 2.000 clientes, mas não passam 2.000 clientes na oficina todo mês, né? Passam 100, 120, 200, 300, 400, não é verdade? Ou seja, da base de 2.000, passa 20%, 10% todo mês. Aquele restante dos clientes, eles estão parados dentro da minha base. O que é que eu faço? É mais barato hoje eu trabalhar a base de clientes que eu já tenho do que buscar novos clientes. Até porque o cliente que já se relacionou com você, você já sabe a forma de pagamento dele. O novo cliente que vai vir, para você é um receio. Você não sabe a forma de pagamento, né? Você não sabe a tratativa desse cliente. Por mais que o cartão lhe traga alguma segurança, mas você não tem relacionamento com ele. Além de ser caro você trazer cliente novo, tá? O ideal nesse momento é trabalhar a base de clientes que você já tem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Marcos. Ele está tendo novos clientes porque a seguradora é uma fonte de novos clientes. Ele não precisa fazer tanto marketing porque a seguradora já vai ter indicação dos seus clientes para a oficina dele. Mas na parte de mecânica da loja de Marcos, aí o que é que eu recomendo? Que alguém do administrativo comece a revisar ali a base de dados daqueles clientes que fizeram revisão há um ano atrás, daqueles clientes, porque dá para a gente estimar a quilometragem, né? E começar a ligar para esses clientes. Então, uma forma de você contactar é dessa maneira. Sabe outra coisa que é importante com relação, Marcos, a ser produtivo? Eu tenho falado o seguinte, a hora não é de pegar bronca. A hora é de fazer serviço rápido, falando da mecânica, né? Fazer serviço rápido e movimentar o caixa da empresa. Esse aqui é o momento. Então, uma coisa que você tem que ter na ponta do lápis, um controle, é sobre retrabalho. Eu estou escrevendo algumas coisas sobre isso, sabe, Marcos? Retrabalho dentro de oficina mecânica é a pior coisa que existe. Por quê?
porque vai sugar todo o seu lucro. Toda vez que você faz um serviço para um cliente, você tem ali uma margem de ganho, né, que é o seu lucro. Quando o carro retorna, você não resolve da primeira vez o problema e esse carro retorna, onde é que estão os custos? O custo é que você vai tirar um mecânico que está na produção para fazer o quê? Para destinar para fazer novamente um serviço que não vai mais deixar dinheiro dentro da loja. Tá? Isso é importante. Né? Muitas vezes você vai ter que bancar ali a garantia da peça, né? Muitas vezes tem um custo também. Às vezes, por uma falha de diagnóstico, o que acontece? Não se achou diretamente o problema, então, retrabalho nesse momento, ele tem que ser evitado. Então, o que é que precisa? Fazer certo da primeira vez. Tá? Então, para o pessoal do NEA que está nos assistindo, todo mundo que está nos assistindo, ponha na mente esse conceito. Certo da primeira vez. Hoje a gente está tendo tempo de trabalhar o cliente. Entenda que tem pouca demanda, então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar bem o carro do cliente, para garantir que ele saia e não retorne pelo mesmo problema. Carro retornar agora pelo mesmo problema vai ser, para vocês, um ponto muito negativo no negócio. Então, trabalhe para o carro não voltar. Então, em que sentido? O dono da loja, ele vai ser o controle de qualidade. Então, o Marcos está ali atendendo o cliente fez a revisão lá de um Celta, por exemplo, né? Ele fez a revisão do Celta e ele estava reclamando que o carro estava puxando ou fazendo um barulho. O Marcos vai lá, abre a ordem de serviço para o cliente, o serviço é executado. Antes de entregar o carro para o cliente, quem vai fazer o controle de qualidade? Marcos, o dono. Por quê? Para garantir que tudo aquilo que foi reclamado pelo cliente tenha sido solucionado. Por que que eu digo isso? Porque só o dono que tem o feeling, só o dono que consegue, no detalhe, fazer, ter esse tipo de controle, sabe, Marcos? Então, esse é um ponto importante para quem quer ser produtivo. Controle sobre o retrabalho. Eu atendo oficinas que têm um índice de retrabalho de mais de 15%. Você imagina que 15% dos carros que saem voltam. Por mais que você tenha vendido naquele serviço 6 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, não importa. Se esse carro voltar, todo o lucro dessa operação vai embora. Então você tem que manter ali na faixa de, no máximo, olha, em média, no Brasil, do que eu acompanho, é em torno de 10% um aceitável. Tá? Eu recomendo trazer isso para 5%, que é possível. Eu conheço oficinas que têm índice de retrabalho de só 2%. Acima de 10%, meu amigo, você está com a faca no pescoço. Então, mas Alexandre, como é que eu controlo isso? Vamos lá. Não precisa ter um software sofisticado, não precisa fazer grandes investimentos. Tá? O que precisa ser feito é o seguinte: cada carro que retornar, efetivamente o dono da empresa ir lá, entrevistar o mecânico, entrevistar o dono do carro e tentar entender por que esse carro está voltando, para que o erro não se repita, entendeu, Marcos? Não, foi uma peça de segunda mão que a gente comprou porque não tinha, a gente comprou no mercado e aí a peça era de qualidade abaixo do que a gente trabalha. Não trabalha mais com esse fornecedor, entendeu? Não, porque o cliente não autorizou a troca do filtro do óleo, só trocou o óleo. Então, esse tipo de atitude, o dono tem que estar efetivamente em cima, meu irmão. Por quê? Porque essa hora é a hora de quê? Reduzir retrabalho. Tá? Eu tô usando, pessoal, o exemplo aqui do Marcos, mas pode ser um exemplo muito parecido com a loja de vocês, entendeu? De como a gente pode tentar ser um pouco mais produtivo dentro do nosso negócio. Você tinha falado também, meu amigo, dessa questão que você conseguiu manter aí sua equipe, você conseguiu manter tanto na funilaria quanto na mecânica também, os dois tipos de técnico nas duas áreas? Sim, eu tenho hoje praticamente 3 na mecânica e 2 na funilaria, né? E eu consegui manter, até esse momento, conversando nas nossas reuniões, principalmente, o que você comentou agora sobre retornos, sobre retrabalhos.
A aplicação nossa dentro do ONEA, quem aplica o checklist é uma ferramenta muito Ótimo, boa para perfeito. venda. O problema Perfeito. hoje, a pessoa às vezes está restrita, mas você consegue agregar algum serviço ainda. Então, o cliente existe, Sim. ele vem na sua oficina. Então, uma coisa, o mercado está restrito, eu vejo assim. Outra coisa é você deixar de vender para o cliente na hora ali, né? Porque o cliente vem com um problema no seu carro. O foco é resolver o problema do carro dele. Mas nós podemos agregar mais alguma coisa. Então, eu vejo para nós também diminuir esse impacto aí, é aproveitar ao máximo quando o veículo entra dentro da oficina. O máximo que puder. Tenta na limitação do cliente. Como você comentou, mas o cliente é nosso, ele é conhecido, você sabe a limitação dele. O cliente é novo lá, você não sabe, você fica preocupado, né? Até o Billy ali, um abraço, Billy. Pergunta Isso, interessante, grande né? Billy. É necessário reinventar alguma coisa. Eu vejo que nós temos que reinventar muitas coisas, mas nós temos, dentro do NEA, eu vejo assim, pelo conhecimento que eu tenho do NEA, a realidade dentro do núcleo, eu estou há mais de 30 anos, o núcleo local ou estadual, Sim. então a gente tem muitas ferramentas boas, muitas. Então é a hora de hoje nós aproveitarmos essas ferramentas, colocar em prática para tentar minimizar o problema. Não vamos conseguir chegar aos 100% novamente, mas nós conseguimos melhorar esse cenário dentro das oficinas. Com certeza. Olha, eu tenho conversado com muita gente bacana, e aí tem um gestor de uma concessionária de veículos importados, que é um amigo nosso, a gente fez uma live muito bacana com ele, né? Um abraço para o nosso amigo Erickson, e ele fez uma postagem no Instagram que eu achei espetacular. Ele colocou um prato de feijão com arroz. Ele disse, o que está se precisando fazer nesse momento é um bom feijão com arroz. E é realmente, eu observo, Marcos, que muitas oficinas querem fazer o ótimo sem ter feito o bom. Né? Isso é um detalhe importante. Então, nesse momento, você tem que fazer, tem que focar em fazer o que você faz muito bem feito. E esse controle da qualidade é que vai ser determinante para que você diminua consideravelmente o retrabalho. Tá? Por quê? Porque o seu recurso agora está limitado. A gente diz aqui no Nordeste que a gente tem pouca pólvora para atirar. Então, eu tenho que dar tiro certeiro. Eu só posso, na verdade, eu só posso liberar. Exatamente. Eu só posso liberar o carro do cliente a partir do momento que eu sei que está tudo ok. Porque se ele voltar, é prejuízo. É prejuízo pelo fato de eu tirar o produtivo de um carro que está produzindo para lá, de ter que repor a peça. E outra coisa, existe, e o que vai acontecer muito neste momento, é que vai ser evidenciado muito, até por uma questão de fôlego financeiro do cliente, a questão de ele trazer a peça. Né? Então, é algo que em vários estados isso é praticado, onde o cliente vem com a peça e você cobra somente a mão de obra. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso, tá? Mas respeito, né, ao posicionamento de cada um, mas vamos entender que o nosso negócio, para sobreviver, ele precisa ter o ganho sobre a peça e o ganho da mão de obra. Eu não consigo sobreviver apenas com um. Então, sempre que você puder, eu sei que hoje o momento é botar serviço para dentro. Né? O pessoal está fazendo o quê? O cliente está chegando com a peça, bota o carro para dentro e vamos vender alguma coisa, não é isso? Isso. Respeito porque está todo mundo ali, né, precisando gerar caixa. Mas tenham o cuidado, né? Tem algumas questões jurídicas, tem que estar muito amarrado, né, sobre questões de garantia, mas principalmente argumentar muito com o cliente. Principalmente se for um carro simples, de fácil aquisição de peça, não é interessante para você estar recebendo essa peça do cliente. Ah, mas é um Subaru Impreza, é um Daihatsu Kuori. Beleza, são carros que dificilmente eu vou achar essa peça no mercado, o cliente traz a peça, tranquilo. Agora, se for um carro de giro, Gol, Palio, Corsa, Uno, sabe, Voyage, aí não vale tanto a pena. Então, a sua argumentação nesse momento é importante para preservar o caixa da empresa. Tá? A gente conversou rapidamente sobre isso também nos bastidores, né? Sobre essa questão do cliente trazer a peça, até porque, nesse momento, já vou profetizar aqui, isso vai ser evidenciado, viu, pessoal? Imagine que quando a gente vai comprar uma televisão, meu amigo Marcos, o que é que a gente vai? Vai no Magazine Luiza, e lá dentro do Magazine Luiza a gente pega o celular e fica cotando o preço. É assim ou não é? É desse jeito. Da mesma forma, desse jeito. Da mesma forma, o cliente vai fazer com a gente. Quando você passar para ele o par de amortecedor do Tempra, do Marel, que seja, ele vai olhar no Mercado Livre.
É fato, ele vai procurar isso aí em outro lugar. Então, o que acontece nesse momento, que pela falta de recurso e até compreensível isso, do cliente, o que é que vai acontecer? Ele já vai vir com a peça. Só que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu estou vendo que Tuane está fazendo algumas postagens aqui, né? Um abraço para o Rodimar, que está nos acompanhando aqui, que é quem acompanha vocês aí no NEA, né? A importância do checklist, Marco, que você muito bem falou. O checklist, olha só, gente, a gente usa muitas vezes como uma ferramenta de venda. Perfeito. Isso está ali na parte da negociação, da orçamentação, junto com o cliente. Perfeito, maravilhoso. Usem o checklist. Mas o checklist, ele pode e deve ser usado também como controle de qualidade, para verificar se tudo o que foi solicitado, se está tudo ok no carro, antes dele ser entregue ao cliente. Então, eu uso essa ferramenta no início do processo e no final do processo. E uma ferramenta simples, né? Basta o quê? Uma folha, uma prancheta e uma caneta. Agora, um ponto importante, sabe, Marcos? Vou usar até o seu exemplo aqui. Para você ser produtivo, você precisa padronizar o seu processo. Como assim, Alexandre? Não, mas eu vou ter que investir aqui milhões de reais para padronizar. Não. Padronizar é tornar um serviço repetível. Então, por exemplo, eu vou começar vou falar aqui da sua funilaria. Você sabe que para você pintar, você tem que preparar primeiro a chapa. Ninguém pinta a chapa antes de ser preparada, concorda comigo? Primeiro aplica o prime para depois aplicar a tinta. Não é verdade? E só depois vai para a estufa. Eu tenho que obrigatoriamente seguir essa sequência. Então, se você parar para pensar, dentro de funilaria, alguns processos já são padronizados. Existe começo, meio e fim. O funileiro sabe que primeiro prepara a chapa para depois ir para o pintor. O pintor faz a pintura, depois volta para o funileiro para ele instalar no carro. Só que na mecânica, não tem muito isso. Infelizmente, na mecânica, meio que um Deus nos acuda. Sabe o que eu percebo, Marcos? É uma coisa simples. Observa um mecânico fazendo a revisão. Eu digo isso porque eu sou ex-mecânico. Ele levanta o carro, abre o dreno do óleo, deixa ali escorrer. Depois fecha, baixa para colocar o óleo. Depois ele levanta o carro de novo para trocar o filtro de combustível. Aí ele baixa o carro para trocar o filtro de ar. Depois ele levanta de novo porque ele esqueceu de trocar o filtro do óleo. Olha quantas vezes, porque não tem uma padronização. Você observa quantas vezes o carro fica subindo e descendo. Concorda comigo? Então, quando eu falo padronizar para ser mais produtivo, é negociar com o mecânico. Faz uma reunião. Diz, olha, meu amigo, para fazer revisão, a gente vai levantar esse carro uma vez só. Faça esse teste. Uma vez só. Então, o que é que isso me mostra? Não, quando a gente levantar o carro, eu já vou drenar o óleo. Enquanto o óleo está drenando, já vai trocar o filtro de combustível. Eu já vou dar um reaperto na suspensão. Já vou ver se tem algum problema aqui, né? Já dou uma olhada aqui nos freios, já troco o filtro de óleo. E depois que eu baixar o carro, esse carro não sobe mais. Exato. Meu amigo, você não tem noção de ganho de tempo que a gente tem com isso. Simples. Isso é super simples. Por que eu digo isso? Eu atendo uma concessionária Toyota. É o maior grupo Toyota do Brasil. Tá? E eles têm um processo chamado Duotec. Meu amigo, você acredita que eles fazem uma revisão de 30 mil quilômetros de um Etios, fizeram na minha frente e eu cronometrei, ninguém me disse não, eu cronometrei, em 17 minutos com o carro fora do elevador. 17 minutos, uma revisão de 30 mil quilômetros, com o carro fora do elevador, balanceando o carro. Mas, Alexandre, como isso é possível? Isso é possível porque tem 2 mecânicos e o processo é ensaiado. Eles levantam o carro uma vez só, meu amigo. Isso colocando água nos guinchos, verificando tensão de bateria e medindo a espessura da pastilha de freio. E anotando isso. Por quê? Porque lá na frente alguém vai ligar, dizendo, senhor Marcos, a pastilha de freio está na hora de trocar. Então, o que a gente precisa é de eficiência. Comece a reparar que na sua loja, o seu processo de funilaria segue um certo padrão. Porque são etapas que precisam ser cumpridas. Quando você vai para a mecânica, é o que o mecânico acha que deva fazer. E o que eu vejo, sabe o que é trabalhos feitos em duplicidade, ou eu tenho que desfazer um trabalho para fazer o outro, porque eu esqueci. Não existe uma sequência. Não existe definição de box. Gente, meus amigos que estão nos assistindo,
tem que ter um box de serviço rápido. O que acontece é que o dono da oficina pega aquela maroca, sabe aquela maroca funcionando, fumaçando, meu amigo Marco? Batendo tucho, aquela desgraceira, né? Serviço que vai dar 10 mil reais. Opa, bota aqui e pendura o carro lá por 15 dias. E ocupou o melhor elevador da oficina. Você precisa ter um elevador de serviço rápido. Eu tenho 4 elevadores. Um é serviço rápido. E só entra ali o carro que vai passar. Ou uma manhã ou uma tarde. Se ele for passar um dia fazendo serviço, não fica nesse box. Então, isso é o quê? Padronizar o serviço. Isso é ser produtivo. Tá? Então, precisa ter também um box de diagnóstico, que é um espaço onde os equipamentos de diagnóstico ficam. O equipamento não tem que vir até o carro. O carro vai para aquele box e ao redor do box tem todas as ferramentas que você precisa. No hospital, existe a UTI. A UTI vai até o paciente. É o paciente que vai para a UTI. Porque lá tem todos os recursos, você está entendendo? E a gente não, e a gente tenta fazer de tudo. Sabe outro problema que eu entendo, Marcos? Do tempo que eu trabalho com oficina, é que o dono da oficina quer atender todo o planeta, todo mundo é meu cliente. E eu quero vender todos os serviços. Se chegar um Tempra, eu atendo. Se chegar um Maré, eu atendo. Se chegar um Corcel, se chegar uma Ferrari, se chegar um Porsche. E eu quero atender tudo. Não. Tem que ter um menu bem definido de serviços. Olha, eu sou bom de motor. Eu sou bom de motor e eu faço os serviços agregados a motor, que é a parte de arrefecimento, ok? Eu vejo alguma coisa de escapamento, tudo relacionado a motor. Então, isso dá foco no negócio. Então, todo investimento em ferramental eu vou fazer de quê? Para motor. Todo curso que eu vou fazer para quê? Para motor. E o dono da oficina quer ser o quê? Não, eu atendo de carro de mão a foguete. Não tem como ter foco. Se eu começo... É difícil. Se eu começo a me especializar em alguma coisa, eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar com pastilha de freio. Mas se você é bom em motor, foque nisso e você também vai fazer serviço de freio. Mas o cliente vai entender essa competência sua. Quando a gente vai no médico, a gente vai primeiro no clínico geral. Quando o clínico não resolve, ele manda para quem? O especialista. E o especialista, ele aceita plano de saúde? Não. O especialista, ele tem uma fila de espera de 3 meses e é R$700 a consulta do cara. E ele nem olha para a tua cara. Mas ele é tão especialista que ele vai te passar um remédio que em 10 dias você volta e você tá bom. Valeu aqueles R$700. Você está entendendo o contexto, meu amigo? Definam aquilo que você é bom. E aí tem os serviços periféricos. Mas aquilo que você é bom, você tem que produzir muito. Tá? Vou só otimizar o tempo aqui, porque para a gente poder responder aqui a algumas perguntas. Falar sobre o tempo do carro por box que precisa controlar. Não, perfeito, perfeito. Então, esse entendimento, sabe, Marcos, que o dono da empresa precisa ter. Sabe o que eu sinto falta nas oficinas? Planejamento. Como assim, Alexandre? Não, mas eu vou ter que contratar um consultor para estar planejando ali? Não. O que eu vejo nas oficinas, sabe o que é? Eu digo isso porque eu estou diariamente ali nas oficinas. Agora não, né? Estou online, né? Mas ali visitando as oficinas, é que as oficinas é o seguinte, ele abre as portas. E daí espera o cliente entrar. Se entrar cliente, eu tenho o serviço. Se não entrar, eu reclamo. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o que precisa ser feito? Um planejamento, tem que agendar. O agendamento é uma ferramenta absolutamente fundamental nesse momento. Porque o agendamento vai me dizer quantos celtas eu vou atender na semana. Então, já me dá uma estimativa de quanto eu vou gastar de investimento para comprar peça. Eu já tenho uma estimativa de quantos serviços ali eu consigo fazer. Você entendeu? Então, isso dá um planejamento. Isso dá uma programação. E é isso que falta nas oficinas, muitas vezes. É isso que eu sinto, sabe, Marcos? É que, assim, abre as portas e aí eu vou ver o que é que dá. Se a gente quer ser produtivo, a gente precisa se programar. Em funilaria, eu consigo me programar. Em funilaria, quando você recebe o carro, não é verdade? É muito, muito interessante esse seu caso, Marcos. Por quê? Você tem 2 mundos totalmente diferentes. A funilaria, que é algo que quando o carro chega, você faz o lançamento, você já consegue estimar, porque você já tem ideia do tempo que é. Preparação da chapa, quanto tempo demora para aplicar o prime, quanto tempo demora para pintar e para secar, não é assim? Tu já tem o tempo. Então, você já consegue definir ali uma estimativa de entrega do carro. Concorda comigo? É bem assim. Principalmente se não tiver serviço mecânico. Se for só chapa.
E mecânica? A gente, infelizmente, não consegue. A gente tem uma rasa ideia. Mas o que acontece? O parafuso quebra lá no lugar, não é assim? O cliente não explicou direito qual é o problema. O mecânico faz aquele orçamento pingado, começa com 100, eita, tem que trocar esse item, depois passa para 200, daqui a pouco está em R$ 500, liga 5 vezes para o cliente. Você percebe que são dois mundos diferentes. Então, Marcos, aproveite um pouco da rotina que você tem na funilaria, de ter etapas bem definidas, e tenta aplicar um pouquinho isso aí também no seu negócio. Tu entendeu? Tenta aplicar um pouco isso na mecânica. Não deixa o mecânico definir como vai ser. É você que determina. Eu fui mecânico. O mecânico ele precisa ser guiado. Sabe uma coisa muito simples que eu digo para os meus clientes, Marcos? É o seguinte. Todo final do expediente faz uma reunião de 5 minutos. Terminou o expediente. E aí, galera, aqui, antes de lavar a mão, chega aqui rapidinho, aí junta todo mundo. E aí, Marcos, mecânico Marcos, aquele carro ali, termina que horas? Não. Senhor Alexandre, amanhã, de meio-dia, o carro está entregue. Tá? Ok. Mecânico João, amanhã, quando você chegar, já vai ter uma Amarok que está agendada para você pegar nele. Você entendeu? Você já dá definições para o mecânico, né? já repassa a agenda, e o mecânico, quando chega, ele já vai direto fazer o trabalho. São 5 minutos que você gasta no final do expediente, mas é um ganho de tempo absurdo que você tem no dia seguinte. Entendeu? Isso é uma realidade. Isso que você comentou, a gente pratica, sim. E é uma coisa que você coloca a pessoa no comprometimento no outro dia já, né? Ela já sabe que vai... Olha, você falou, você agenda, ou o carro que está aqui dentro, para você já reagendar alguma coisa nova, né? Você ganha muito tempo nisso aí mesmo. Com certeza. E, meu amigo, sendo bem sincero, eu sou ex-mecânico, tá? Se você não guiar, 8h30 da manhã, 9 horas, o mecânico está ali no cafezinho. Sabe, aqui na região tem um carrinho, uma bicicleta que chega vendendo uma coxinha, o café da manhã do cara. 9 horas da manhã, ele está tomando café na frente da piscina. Entendeu? Se você não der ali a guiada nele, realmente ele vai fazer o trabalho do jeito que ele acha. Tem uma pergunta aqui, ó. Casa do Filtro, sobre planejamento na área de comunicação. Tem algum canal mais indicado para divulgar os serviços? Respondendo a pergunta aqui, olha só. Rede social, gente. De graça. Veja onde estão os seus clientes, tá? Instagram, eu tenho usado muito Instagram, praticamente eu não estou usando mais Facebook. Eu estou focando aqui no Instagram, tá? E uma rede social, meu Deus do céu, que todo dono de oficina usa, todo mecânico usa e todo cliente usa. Chama-se WhatsApp. Custo zero. Zero. O que é que eu recomendo? E eu falei na live que eu fiz com a revista Reparação. Faça campanhas direcionadas, por exemplo, para o Instagram, dizendo o horário de funcionamento da sua loja, que é o novo horário, né? Porque eu estou fechando agora de 4 horas, né? Porque o horário está reduzido. Não estou trabalhando mais aos sábados, só estou dando um exemplo. Você faz lá as postagens. Faz algumas promoções lá no Instagram e no WhatsApp ela tem que ser direcionada com o nome do cliente. Então, no Instagram ela é impessoal. Você fala para a sua gama de clientes e possíveis novos clientes. Para o WhatsApp, você pega aquela mesma postagem e manda: senhor Marcos, nós estamos abertos agora da segunda a sexta, nós estamos trabalhando no sábado até às 4 horas da tarde. E manda cliente a cliente com o nome deles. Isso é muito importante, tá? Da gente ir fazer esse tipo de trabalho e respondendo essa pergunta aqui sobre o canal mais indicado para fazer o tipo de divulgação. Você está vendo, meu amigo Marcos? A gente conversou nos bastidores. 1 hora voa, né? 1 hora passa muito rápido. Você vê que a gente vai aqui... muito rápido, muito rápido. Eu estou me acostumando com isso, né? E eu quero agradecer aqui ao NEA por essa oportunidade. Quando eu lancei essa ideia de fazer a segunda, justamente mais focada no momento que as empresas já retornaram, né? Que aí a Tuane passou para a diretoria da empresa, justamente colocou você como aí o responsável, a cara do NEA, não é isso? O empresário que está aqui, a gente trocando esse bate-papo muito bacana. E eu só tenho que agradecer, porque o seu caso, e até você me deu essa liberdade, a gente usou o seu caso como um exemplo, que pode ser exemplo para muita gente, né? Então, eu só tenho que agradecer a você, meu amigo, que já foi presidente da
da entidade, faz parte hoje do conselho. Quero agradecer ao NEA Arvesc, né? Eu quero dizer também o seguinte, o amigo de vocês aqui roda o Brasil todo. E eu tenho sempre comentado isso. Santa Catarina é um exemplo de cooperativismo. É onde é mais organizado os núcleos de oficina. Não quero que vocês fiquem aí envaidecidos, não, mas é fato. Eu sei das dificuldades. Eu rodo muito e eu não vejo Estado tão organizado, tão focado quanto o de vocês. Então, eu só tenho que agradecer aqui, meu amigo. E eu quero até que você faça suas considerações. Nós temos aí 6 minutinhos para a gente ir agradecendo aqui o pessoal. Alexandre, assim, referente ao associativismo, realmente, eu sempre comento que a minha empresa hoje, ela é graças ao NEA, a gente sempre se espelhou no NEA desde o início nos núcleos, e eu copiei o que eu pude copiar, eu não inventei a roda, o que eu pude copiar quando era o coordenador estadual, corria aí o Brasil, o que eu vi de oficinas boas, o que eu pude copiar, trazer para o Estado, trazer para a minha empresa, eu fiz. Não precisei criar nada de novo, eu só vi, melhorei, e graças a Deus eu tenho uma oficina no nível bom, né? Passando as dificuldades que está do momento, mas a gente vai fazer de tudo para passar esse momento, com certeza, e conseguir. O que eles falou a respeito da funilaria mecânica, funilaria para mim é uma área nova, e por isso que eu sinto bem a diferença dela no momento. Isso. Mas eu só queria dar uma coisa bem clara aqui, isso deve fazer uns 10 a 12 anos, no Automec, até eu vi uma palestra do seu Fiola, que comentou uma coisa que muito me gravou naquela época já. Até o Billy perguntou da produtividade, ele ora, qual é meu percentual de produtividade, eu quero ter se dá tempo de responder ali. Mas uma das coisas que aquele momento, foi baixo dos 12 anos, eu não sei se o Billy não estava junto comigo, ele me gravou muito que ele falou assim, as nossas empresas devem se acostumar a ganhar dinheiro com o seu serviço, com a mão de obra. Que cada vez vai ser mais difícil ganhar algum percentual nas peças. Isso há 10 anos atrás. E o momento está chegando, o cliente vai trazer a peça, nós temos que se profissionalizar melhor, porque nós temos que valorizar a nossa mão de obra. Nós valorizamos, mas valor em, digamos, fazer ela valer, o profissional que falou ser bom naquilo, nós precisamos achar esse meio. Eu sou bom nisso e vou cobrar por ser bom nisso, né? E isso que faz falta hoje nas oficinas, né? Isso nós precisamos. Então, aquilo nunca esqueci. E uma das coisas também que foi falado, que nós comentamos agora, porque a mão de obra, o serviço perdido, a hora perdida dentro da sua oficina, você não vai conseguir guardar na prateleira ali e vou vender amanhã. Se você não conseguir vender ela hoje, você perdeu ela. Ela tem tempo de validade, é hoje. Amanhã ela não vale mais. Aí que vem nós precisamos o máximo de produção no dia. Todos esses estoques que você deu para nós aí é uma valia muito grande. Entenda, de saber ali contar os elevadores, sabe, metro quadrado, é interessante isso. Então, com certeza, o que está passando para nós, eu colhi muita coisa e amanhã mesmo vou colocar muitas coisas em prática para tentar passar esse momento. Nós vamos passar esse momento. Nesse momento, vamos ficar no caminho. Então, que nem o coronavírus que está matando, vai matar empresas também. E nós precisamos, nesse momento, centrar, melhorar e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Quero agradecer, olha, muito por esse convite do NEA, por ter essa oportunidade de discutir esse momento com você também, Alexandre, e com o pessoal que está nos assistindo. Fico muito grato mesmo. Com certeza todos vão crescer com tudo isso que nós estamos discutindo hoje. Com certeza. Eu não quero ser um emissário de Imagem Notícias, mas veja só, será que essa é a última que a gente vai enfrentar? Será que daqui aos próximos 10 anos não pode vir outra? Então, a hora de blindar a empresa da gente é agora. É aproveitar esse momento para aprender, porque nessa situação difícil é que os problemas das empresas aparecem, né? Aí eu vejo a fragilidade do meu negócio. Eu trabalho em cima dessa fragilidade, blindo a minha empresa, porque é bem provável que daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, pode acontecer outra dessa, não pode? Pode, né? Pode. Então eu preciso